Vejam só, desde o dia 21 de outubro eu não faço um vídeo com o que eu ando lendo, atualizando o que eu li, o que eu estou lendo e o que eu vou ler. Portanto, a lista que eu tenho aqui é imensa. Eu vou começar falando dos livros lidos, depois dos que eu estou lendo e dos que eu pretendo ler imediatamente. Entre os livros lidos, eu vou falar sobre O Sujeito na Contemporaneidade, do Joel Birman, da Medeia, do Eurípides, sobre esse estudo da Medeia feito pela Olga Rini, sobre A Fúria, da Silvina Ocampo, o livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques, Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, A Espanhola Inglesa, do Cervantes, Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri, Nenhum Mistério, do Paulo Henriques Brito e Hamlet, do Shakespeare. Entre os livros em andamento, Violetas e Caracóis, do Altran Dourado, os contos completos da Virginia Woolf, os contos do Cortázar, O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino. Entre os que eu vou ler, Câmera Lenta, da Marília Garcia, Antígona, do Sófocles e Raio, do Elcanaá Ferraz. Meu Deus do céu, quando eu faço essas listas, eu fico me perguntando quem é o Lucas que lê todos esses livros. Porque, sinceramente, eu olho para a minha rotina tão atribulada e não consigo entender em que momento que eu faço todas essas leituras, em que momento que eu organizo minhas reflexões, que eu roteirizo vídeo, que eu gravo vídeo, edito. É um milagre, então eu fico muito grato, muito obrigado, porque eu consigo fazer tudo isso. É uma surpresa. Fazer esse tipo de vídeo me dá uma animação e uma autossatisfação muito grandes. O momento a partir do qual vou falar de cada livro vai estar aqui na descrição. Sem maiores enrolações, porque muito provavelmente esse vídeo vai ser gigante. E este livro aqui, gente, O Sujeito na Contemporaneidade, foi escrito por um cara que é, assim, uma sumidade dentro dos estudos psicanalíticos, para não dizer das humanidades em geral, aqui no Brasil, que é o Joel Birman. Esse livro sai pela Civilização Brasileira, um selo do Grupo Editorial Record, que não trata só de psicanálise, que trata de humanidades em geral, e muitos outros livros dele saem por esse mesmo selo. Ele vai procurar entender aqui, o Joel Birman, a questão do trauma na contemporaneidade e como que isso impede até que nós possamos falar que existe um sujeito que age no mundo atual. Como os desafios do mundo contemporâneo impedem até a experiência de subjetivação, de se tornar um sujeito. Ele parte então da análise de que antigamente a linguagem ela estava mais disponível para o indivíduo e, portanto, ele conseguia articular em palavras e simbolizar sua experiência. E ao fazê-lo, ele conseguia dar vazão aos estímulos externos que o atingiam. Na medida em que a gente vai perdendo essa articulação das palavras e essas instâncias de simbolização, essas instâncias simbólicas, os estímulos externos que se abatem sobre nós, eles não encontram um curso para fora. Eles começam a permanecer no corpo. Então, eles começam a somatizar e a gerar efeitos no corpo, eles se transformam em depressão e em todos esses estados que remetem a um torpor, a um movimento circular. E eles também se transformam em uma ação hiperativa e desgovernada, que é também uma ação que gera violência. Nessa investigação dele também está uma investigação sobre as origens da violência atual, de atos de brutalidade, violência contra a mulher, etc. E é muito interessante a análise que ele faz, porque ele parte do seguinte pressuposto: esse estímulo, quando ele se abate sobre nós, ele é só espaço. O Joel Birman pensa em espaço e tempo. Esse estímulo, ele é unidimensional. Ele parece nos colocar num único ponto atômico em que a gente só sente ele. Quando dispunhamos da linguagem articulada, a gente conseguia transformar isso que vem sob a forma de ponto, de espaço, em uma história, numa narração. E a narração, ela pressupõe o tempo, porque um fato acontece depois do outro e assim sucessivamente. E ela pressupõe também um sujeito que se aposta disso que se abate sobre ele,
e conta a história para um outro que a ouve. Então aí a gente já tem uma caminhada rumo ao outro também. A gente tem a dimensão do tempo em sua plenitude. Na medida em que a gente não consegue fazer isso mais, que a coisa fica no espaço unidimensional do corpo, até mesmo os sonhos são afetados, porque os sonhos, eles a princípio são unidimensionais também. Eles não têm uma sucessão no tempo, é como se existisse um só presente nos sonhos. Mas quando eles são narrados e eles expressam o desejo, a gente consegue se apossar desses sonhos, transformá-los em narrativa e assim agregar a dimensão do tempo. No mundo contemporâneo existe só o pesadelo, porque o pesadelo ele traz essa imediaticidade da qual você não consegue escapar. Não existe uma sucessão temporal no pesadelo, existe só aquela pressão unidimensional do espaço da qual só é possível escapar acordando. Enfim, ele vai desenvolvendo todo esse raciocínio aqui de uma forma muito interessante e muito mais detalhada. Ele, inclusive, analisa uma novela, Breve Romance de Sonho, do Arthur Schnitzler, um grande escritor austríaco, inclusive amigo do Freud. Este livro deu origem ao filme De Olhos Bem Fechados, que é protagonizado pela Nicole Kidman e pelo Tom Cruise, então ele analisa o filme também. Então é um livro, em muitos sentidos, interessante para quem gosta da literatura e não só da psicanálise e desses estudos humanísticos. Neste dia em que eu publico este vídeo, eu tenho a satisfação de anunciar também que eu estou colocando mais um texto no blog. E é um texto justamente analisando este livro, em associação ao Bartleby, o escrivão do Melville, sobre o qual já comentei aqui no canal, há vídeo, não deixem de conferir, e A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Vou deixar todas as referências aqui embaixo. Esta é também uma oportunidade para que vocês visitem o blog. Na sequência, para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, a que tem direito os apoiadores do canal, eu li Medeia, do Eurípides. E, gente, essa peça é fenomenal. Eu não tinha lido nada do Eurípides e eu fiquei, assim, embasbacado com a modernidade dele. Se o Eurípides escrevesse isso aqui hoje, ele já seria considerado muito avançado. Antes de Cristo, há mais de 2000 anos, nem se fala. A gente tem aqui a história da Medeia, que é essa personagem que vem da mitologia grega, que é muito apaixonada e é casada com o Jasão. O Jasão, ele empreendeu aquela expedição dos argonautas em busca do Velocino de Ouro. Para ele conseguir esse Velocino de Ouro, ele precisou muito da ajuda da Medeia. Os dois se apaixonaram, se casaram, e agora o Jasão está em Corinto e ele se apaixona por uma outra mulher que é a filha do rei. Nessa paixão, na verdade, está imbricada toda uma ambição política. E ele vai se casar com essa outra moça, e o Creonte, que é o pai dela, com a complacência e com a concordância do Jasão, quer expulsar a Medeia e os dois filhos do casal. E a Medeia, ela não aceita aquilo de jeito nenhum. Ela considera aquilo uma traição aos votos que eles fizeram de casamento perante os deuses, além de um ultraje à sua honra. E ela vai engendrar um plano para desestabilizar tudo isso, para matar a moça e, se for o caso, matar os seus próprios filhos, porque ao matar essa princesa, a cidade vai se voltar contra ela e inevitavelmente esses filhos serão mortos. Então ela mesma decide tomar essa iniciativa para que eles não sejam mortos por inimigos. Mas o que ela quer mesmo é destruir qualquer possibilidade desse Jasão simplesmente seguir adiante, ser feliz, traindo tudo o que ele teve com ela. É uma simplificação, o que eu disse de tudo o que acontece aqui, mas já dá uma boa ideia. É uma peça muito interessante e mais interessante ainda porque a gente vê essa defesa dessa mulher, essa mulher que comete esse ato até muito questionável, mas que, óbvio, dá para a gente entender melhor, que é menos literal do que parece. E é como se ela fosse corroborada pelos deuses no final, apesar dessa sua insurreição. Então é moderno e é transgressor em muitos níveis para a época essa peça de Eurípides. Eu comento ela em extensão
toda essa problemática envolvendo essa história de matar os filhos, de ser aparentemente tão impiedosa, no vídeo exclusivo que eu fiz para os apoiadores do canal lá no clube. Então, se você se tornar um apoiador do canal, você tem acesso a esse vídeo, no qual eu faço também uma leitura associada a essa análise aqui que a Olga Rini faz. Porque a Olga Rini vai olhar para a figura de Medeia em como ela foi se desenvolvendo ao longo da mitologia grega. E esse desenvolvimento que ela teve ao longo da mitologia grega, do seu desenvolvimento próprio, revela muito sobre como foi feita a transição de uma fase mais matriarcal da sociedade para uma fase mais patriarcal. E em toda a peça, em todos os detalhes da peça de Medeia, da história de Medeia, esses resquícios de uma antiga ordem matriarcal estão colocados, assim como, né, o surgimento dessa ordem patriarcal. É muito interessante. Aqui também há um estudo sobre o culto à deusa, que é um tema muito caro aos junguianos. Enfim, vale muito a pena fazer essa leitura em associação. Esse é um livro até que quando eu li pela primeira vez eu não gostei tanto dele. Mas depois, nossa, depois ele cresceu demais quando eu finalmente fui rever minhas notas e produzir o vídeo. Não deixem de conferir, está lá no Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro. Para o mesmo clube, a gente concluiu a leitura dos contos de A Fúria, da Silvina Ocampo. Eu já comentei sobre Silvina Ocampo aqui no canal inúmeras vezes. Eu acho que o que fica desses contos é que a Silvina, por conta da família onde ela nasceu e das associações que ela fez em vida, ela sempre esteve com pessoas que pareciam ocupar os holofotes mais do que ela. A princípio, então, ela foi colocada nessa posição marginal de uma observadora que observa desde as sombras, desde a periferia do lugar. Ela até tinha condições de sair dessa periferia, dessas sombras, mas parece que ela optou ficar lá porque ali ela teria uma perspectiva privilegiada dos acontecimentos. Então esses contos são narrados desde essa perspectiva de alguém que está um passo atrás. E eles são narrados também da perspectiva dessa menina que ela foi, que é uma menina que ela continuou a ser em certo nível, que não tem ainda todas aquelas restrições mentais que a sociedade coloca, pudores, preconceitos, regras, e portanto pode ver o mundo com esse olho sem filtro. E esse olhar sem filtro, ele consegue se divertir com crueldades, com dores, com fatos que acontecem com as pessoas, que tropeçam na frente dela e ela ri, mas consegue também verificar outros aspectos que os adultos não conseguem. E como é uma criança, essa criança ela está num ambiente doméstico. E nesse ambiente doméstico, principalmente dela que era uma menina rica, existe toda uma fauna. Existe o mordomo, a passadeira, a babá, a modista, a cabeleireira, etc, etc, etc. E são esses personagens que vão transitar pelos contos insólitos, às vezes até um pouco fantásticos, da Silvina Ocampo. Então é isso que vocês vão encontrar aqui, essa visão de uma criança que está ali no cantinho dela, vendo aquele seu mundo com olhos muito abertos e extraindo desse mundo as últimas consequências, porque ela é muito imaginativa, então ela olha para uma modista e pensa, e se essa modista, sei lá, fosse colocada no porão e dentro do porão tivesse um rato que a atacasse? Não existe esse conto aqui, mas é como se ela fizesse esse tipo de raciocínio. E aí a gente vai acompanhando os desdobramentos dessa perspectiva que é tão única. Depois eu reli um livro de poemas que eu adoro, que é o Livro das Semelhanças, da Ana Martins Marques. Isto para o projeto Poesia Agora, que acontece aqui no canal do YouTube de forma pública e gratuita. Gente, a Ana Martins Marques é uma das grandes poetas da atual geração. Ela é uma poeta, assim, que ao mesmo tempo que é complexa, que é densa, que é da melhor qualidade,
consegue ser acessível para quem, como eu, está se iniciando no mundo da poesia. Então fica desde logo a dica. Já existe um vídeo completo para esse livro aqui no canal, um vídeo extenso, não deixem de conferir. E é um vídeo que você pode assistir com o livro na mão e acompanhando poema a poema o que eu falo. Mas é um vídeo também que tem informações preliminares que são do interesse de todo mundo, mesmo de quem não leu o livro. Basicamente, aqui a gente vai ter uma poeta muito atenta às coisas, aos objetos que compõem o cotidiano, a esse mundo material que está à nossa volta. Então ela olha para essas coisas, ela as enxerga de um modo novo, ela consegue descrevê-las, trazê-las para a poesia sob uma nova perspectiva. É como se ela entrasse num estado de quietude, no estado contemplativo, ao olhar para essas coisas, e nesse estado surge, existe a possibilidade do amor, e existe, portanto, a possibilidade de se dirigir ao ser amado. Esse é um livro que, ao mesmo tempo que traz poemas sobre coisas, traz poemas de amor, traz poemas sobre o amado. É como se a gente pudesse fazer essa associação. Primeiro se olha para as coisas, você dá uma pacificada no seu espírito e ali cria um espaço em que o amor pode crescer, pode vicejar. Esse é um resuminho muito resumido de tudo o que o livro traz. Vale conferir o vídeo. Na sequência, inaugurando o ano, eu li Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Fiz muito bem em ler, porque este é aquele livro em que a Virginia, convidada a dar conferências, ela vai pensar a relação entre a mulher e a literatura. E ela vai pensar em como as mulheres tiveram tão poucas oportunidades na literatura, porque até então existia tão pouca literatura escrita por mulheres, em razão das condições de vida em que elas viviam. E aí ela vai pensar exatamente o que nessas condições de vida atrapalhava o processo de escrita. Ela vai se valer aqui da imagem da irmã do Shakespeare. É como se o Shakespeare tivesse tido uma irmã, a irmã fosse tão talentosa quanto ele. Mas ela é totalmente frustrada nessa possibilidade de desenvolver o seu talento, justamente porque não dispõe das condições materiais para fazê-lo. É um livro que vai olhar justamente para esse teto no qual se está, para esse quarto que se tem à disposição, para o dinheiro que assegura uma renda e uma tranquilidade, como elementos indispensáveis para a escrita, e como a mulher, mais do que o homem, esteve sempre muito alijada dessa possibilidade, desses recursos. Ela vai pensar também no caso da tradição inglesa, em que, querendo ou não, até existem mais mulheres escrevendo há mais tempo, e perceber o que dessas condições materiais ou falta delas impactou e como impactou a escrita de cada uma. Ela vai pensar na Jane Austen, ela vai pensar nas irmãs Brontë, entre várias outras associadas ao gótico, por exemplo. É um livro aqui também que traz muito do estilo da Virginia, porque apesar de ser ensaístico, a Virginia usa de um elemento ficcional para discorrer a respeito das suas ideias. Existe aqui uma observadora, uma pesquisadora que ela inventa, que faz um périplo, primeiro por uma universidade masculina e depois por uma universidade reservada a mulheres. E a partir disso vai constatando coisas que constituem o argumento da própria Virginia. Essa edição, gente, para mim, se provou muito acertada, essa edição dantofágica, não só pelo quanto ela é boa de se ler, eu sempre acho as edições da Dantofágica muito confortáveis, fáceis de se anotar nas páginas, como também por conta dessa arte. As pessoas não gostam dessa arte, querem dizer que não tem nada a ver com a Virginia, com esse texto, seria uma modernidade indevida. Mas a verdade é que conforme você vai lendo, você percebe que essas imagens têm tudo a ver com o texto. E o fato delas serem muito contemporâneas diz muito a respeito da contemporaneidade do argumento da Virginia.
Então, eu convido vocês a darem mais uma chance a esse projeto gráfico também. Para o Clube de Leitura de Contos, Novelas e Peças de Teatro, a gente leu essa novelinha incrível do Cervantes, uma das 12 novelas exemplares, que é A Espanhola Inglesa. Eu acabei de gravar o vídeo para a Espanhola Inglesa, ele está saindo lá no clube, o vídeo exclusivo, então se você entrar no clube você vai ter acesso a ele imediato. E o que eu posso adiantar aqui é que o Cervantes, ele tem uma mão muito firme para escrever novela. É uma novela em que acontecem muitas reviravoltas, muitos acontecimentos e em que a gente não perde o interesse em nenhum momento. A gente vai sendo embalado pela história. Assim como nas telenovelas, de um capítulo ao outro, a gente vai sendo embalado naquelas vicissitudes pelas quais os personagens estão passando. Basicamente, é a história de uma menina, a Isabela, que é espanhola, mas é sequestrada por um nobre inglês numa campanha militar ali na Espanha. Ela é criada pela família desse nobre que, apesar de estarem na Inglaterra, se escondem como católicos, e ali ela acaba se tornando muito querida da família. O filho deles se apaixona por ela, mas existe toda uma dificuldade em se consumar essa união. E existe também a perspectiva que o leitor tem de que ela possa se reunir a essa família da qual ela foi tirada. É um livro que traz muitas ambiguidades, que traz muitas lições morais, segundo a visão dos Cervantes da época, uma visão muito católica, uma visão muito particular sobre quem deve ser a mulher, mas que mesmo assim mantém o seu interesse, mantém a sua graça e é capaz de nos entreter. Lá no vídeo exclusivo eu falo mais a respeito dessas nuances que dão todo o colorido da história, a qual, de outro modo, só seria uma história rocambolesca. Também para o clube, já há vídeo exclusivo, nós lemos Eles Não Usam Black Tie, do Gianfrancesco Guarnieri. Essa, gente, é uma das peças clássicas do teatro brasileiro, uma peça dos anos 50, que vai retratar um drama moral muito interessante. Aqui a gente tem o Tião. Tião é um operário, ele vive no morro, na casa dos pais. E a gente encontra o Tião logo no primeiro ato, defrontado com a informação de que a sua namorada, a Maria, está grávida. Ou seja, em breve ele vai precisar se casar, constituir uma família e, segundo os costumes da época, ser o chefe dessa família e sustentá-la. No entanto, na fábrica onde ele trabalha, está havendo aquela fase de reajuste salarial. E os patrões não querem dar o reajuste que os operários pretendem. Então, uma greve geral é necessária. E o seu pai é um líder sindical. O Otávio é um líder sindical, ele está capitaneando essas iniciativas. E ali eles precisam fazer essa greve, e a greve é sempre um momento de tensão, um momento de violência, um momento em que pode haver prisões. O Otávio mesmo já foi preso anteriormente. E, no entanto, quem faz a greve às vezes consegue o reajuste salarial. Mas esse reajuste, a verdade é que não tira ninguém da pobreza. E o Tião tem uma perspectiva de vida maior, ele quer ter uma situação mais confortável. E, para isso, ele não pode fazer a greve. Ele precisa se aproximar dos patrões, estar bem com os patrões e, quem sabe, assim ser promovido. Ele está ali no dilema entre olhar para a sua situação imediata e individual e correr atrás do que é necessário para melhorá-la, ou estar ao lado do coletivo, fazer esse sacrifício da sua individualidade, mas em prol do bem de todos. E é muito interessante como o Gianfrancesco Guarnieri consegue retratar esse ambiente sindical aqui, esse ambiente operário, esse ambiente de morro, sem nunca dizer exatamente o que o Tião deveria fazer. Ele consegue, na peça, trazer essa ambiguidade de difícil solução. Por isso, essa é uma peça grande. No vídeo que eu fiz, eu também faço uma comparação com o filme de 1981, com o próprio Gianfrancesco Guarnieri e a Fernanda Montenegro. Para o projeto Poesia Agora, este também já é um livro que conta com vídeo aqui no canal, o vídeo saiu na semana passada.
Eu li Nenhum Mistério, do Paulo Henriques Brito. O Paulo Henriques Brito, gente, é um dos grandes tradutores do inglês. Ele traduz um monte de coisa da Companhia das Letras. Livros do Philip Roth, do Faulkner, do James Baldwin, entre vários outros, já foram traduzidos por ele. Mas ele também é escritor. Este é um livro de 2018, de poemas. Antes deste já existiam outros 6 livros de poema, um livro de contos, e depois deste surgiram mais um livro de poemas e outro livro de contos. Nenhum Mistério é um livro de poemas metrificados, muitos com rimas, mas que tem um ar muito contemporâneo e um conteúdo idem. O Nenhum Mistério, ele vai trazer toda essa visão da finitude humana, da dificuldade em se encontrar sentido nas coisas, ao mesmo tempo que ele não resvala no niilismo, porque ele ainda percebe que é preciso seguir avante, ainda que com tantas dúvidas, ainda que com uma perspectiva de finitude. No vídeo que eu fiz, eu comento, gente, quase que poema a poema o livro. É um vídeo que você pode assistir com o livro na mão. E, no entanto, no começo do vídeo, como eu já repeti a respeito do livro da Ana Martins Marques, eu faço toda uma introdução que é do interesse de todo mundo, ainda de quem não tenha lido o livro. Então, vale a pena dar uma conferida. Eu tenho amado produzir para esse projeto Poesia Agora. Eu estou me transformando nesse processo. Como é incrível o quanto a poesia agrega, quanto a poesia abre horizontes. E fazer vídeos sobre livros de poesia tem se provado mais estimulante até do que sobre livros de prosa, vejam só. Então não deixem de conferir esse trabalho, de prestigiar, de dar um like, de deixar nos comentários um coração. E se você leu, deixe lá o seu comentário, dialogando comigo, porque é isso que eu espero que aconteça. Para o clube, a gente vai discutir amanhã. Eu li Hamlet, do Shakespeare. É o primeiro Shakespeare que eu leio, vejam só. Eu só não dou essa leitura como completamente feita, porque ainda falta ler as notas, que aqui nesta edição são muitas. Mas, assim, eu já li o texto principal, que é da própria peça, eu já li as várias introduções que tem aqui, que são excelentes, então já dou por lido o Hamlet propriamente dito. Gente, eu fiquei muito encantado, eu tinha um pé atrás com essa peça, eu achava que poderia não gostar tanto quanto eu gostei. A gente tem a história do Hamlet, que é esse príncipe da Dinamarca, cujo pai acaba de falecer. Por conta desse falecimento, o seu tio, irmão do pai, ascende ao trono, e a sua mãe, a Gertrudes, passa pouco tempo depois do funeral do marido, se casa com esse tio. Então existe toda uma desesperança, toda uma dúvida do Hamlet em relação ao caráter da mãe, e por conta de um determinado acontecimento, né, que é a aparição do espectro do pai, ele é sugestionado ao fato de que houve um assassinato e que o tio matou esse pai. A mãe também pode ter participado, mas é mais evidente que o tio matou o pai para ascender ao trono. E ali, segundo os ditames morais que existiam, o Hamlet precisava empreender uma vingança. O espectro do pai o convoca a isso. E ele faz isso, ele planeja tudo para se vingar. Só que a verdade é que o Hamlet já é alguém de uma outra época. Ele vive todo um drama moral para poder, de fato, consumar essa vingança. Ele hesita, ele adia, ele dá voltas. E nesse sentido, a peça traz, né, uma passagem de um mundo antigo para um outro mundo mais moderno, em que essa irregularidade, essas complexidades do sujeito se fazem sentir. Muito interessante. Eu ainda vou ler muita coisa a respeito. Eu tenho aqui separado, né, o Hamlet ou Amileto, do Rodrigo Lacerda. Já estou aqui bem avançado na leitura, mas vou continuar para produzir depois o vídeo exclusivo. É um livro que vai trazer uma tradução completa do Hamlet do Shakespeare, só que entremeada por comentários. É como se fossem de um diretor para um ator que vai protagonizar a peça. É um formato incrível e que elucida muita coisa a respeito da peça. Eu também tenho este livro da Bárbara Heliodora, em que ela vai comentar, entre outras peças, Hamlet, e este livro do Harold Bloom, que também comenta Hamlet.
Fora isso, eu gostei muito do fato de, antes de ter lido a peça, já há algum tempo, ter assistido ao filme protagonizado pelo Mel Gibson e pela Glenn Close. Aquele filme, ele traz falas tiradas da própria peça, é muito fiel a ela, então eu tinha muito viva a estrutura dos acontecimentos quando de fato fui ler. Uma coisa que eu gostei também, eu achei que não iria gostar tanto, foi da linguagem do Shakespeare. De fato, há uns achados verbais ali nas falas que são muito bonitos, são muito expressivos e merecem mesmo o lugar que tem na história da literatura. O que eu ando lendo, né, leituras em andamento mesmo. Violetas e Caracóis, do Altran Dourado. Este é um livro de contos. O Altran Dourado tem uma característica de que a maioria das suas histórias acontecem numa cidade mineira fictícia chamada Duas Pontes. Então aqui nesses contos ele vai desenvolver episódios da vida de vários personagens que estão nos seus romances. Então eu estou tendo a oportunidade aqui de me defrontar com várias figurinhas já conhecidas, mas em outras situações. Estou gostando muito da leitura, certamente quando a concluir faço um vídeo aqui para o canal. Para o clube, eu também prossigo na leitura dos contos completos da Virginia Woolf. Eu estou muito encantado, eu sempre fico encantado com a literatura da Virginia. Acho que o que eu fiz ao ler Um Teto do Seu Primeiro foi muito importante para essa fruição desses contos, porque aqui, assim como lá em O Teto Todo Seu, a Virginia mistura muitos gêneros literários, a forma ensaio, a forma crônica e a forma conto estão muito imbricadas. Essa fórmula em que ela constrói uma observadora que vai contando o que está ao seu redor e que, portanto, mescla ensaio com ficção, é muito utilizada aqui. Agora eu já estou em contos em que há mais fluxo de consciência, em que há o discurso indireto livre, toda aquela caracterização própria da Virginia. São contos que vão desde o seu início até o seu final de carreira literária, então eles mostram o seu desenvolvimento literário e também trazem várias experimentações que depois serão melhor desenvolvidas nos romances. Enfim, vale a pena demais, é um livro que eu estou gostando muito. A gente vai discuti-lo lá no clube agora, depois no começo de março e na sequência eu faço o vídeo exclusivo. Eu voltei a ler, gente, depois de quase 2 anos, os contos do Cortázar. Eu havia lido, eu já estou no 2º volume dos contos completos, eu havia lido até Octaedro, né, o livro de 1974. E agora eu comecei a ler os contos de Alguém que Anda Por Aí. Já li 1, 2, 3, 4, 5 contos. 5 contos extensos. Ai, gente, como foi bom voltar. Porque assim, depois que você fica tão distante de um escritor com o qual esteve em contato tão intensamente, fica aquela sensação, será que eu vou gostar? Será que eu vou ter a mesma experiência? E a verdade é que a experiência com Cortázar foi tão impactante que mesmo eu não estando lendo ele por tanto tempo, ela ficou borbulhando lá no meu inconsciente. E é como se muito tivesse se desenvolvido nesse período. Então, quando eu chego agora e vou ler de novo os seus contos, nossa, está tudo ainda mais claro, ainda mais interessante. Eu consigo perceber muito mais coisas do que eu já vinha percebendo. Então, é muito interessante como o distanciamento pode proporcionar uma catapulta para a percepção de alguns textos literários. Assim que eu concluir a leitura desse título, Alguém que Anda Por Aí, eu faço vídeo para o canal, dando continuidade assim ao projeto. E enquanto isso, eu deixo vocês aqui com a playlist que já está recheada de coisas com o que eu li até esse ponto. Sigo ouvindo o audiobook de O Barão nas Árvores, uma das histórias que está aqui neste livro, Os Nossos Antepassados. Havia ouvido o audiobook para O Visconde Partido ao Meio e agora eu estou, gente, nesse Barão das Árvores, que é fenomenal. Essa história, gente, é de um colorido, é de uma inventividade, é de um interesse sem iguais. É impressionante a capacidade literária do Ítalo Calvino. Basicamente, é um menino que em determinado momento tem um conflito com o pai e decide subir na árvore da propriedade onde eles vivem. Eles são nobres. E ali, gente, dali ele não desce.
ele passa a viver nessas árvores e fazer tudo quanto é tipo de coisa, ter uma vida completa em cima das árvores. Ele até volta a ter contato com o pai, essa desavença não se prolonga, mas assim, descer ele não vai descer. Então, a gente vai acompanhando toda a vida dele em cima das árvores, o desenvolvimento, o passar dos anos, o momento em que ele mesmo se torna o barão. É muito interessante, é muito engraçado, é muito vivo, é até difícil de descrever, só lendo mesmo. O Barão nas Árvores, do Ítalo Calvino, fica desde logo a dica do livro e do audiobook, que é uma delícia de se ouvir, porque é narrado pelo Rafael Ferreira, eu acho que é esse o nome dele, que é, para mim, um dos maiores narradores de audiobook que a gente tem. O que eu pretendo ler na sequência, dando continuidade ao projeto Poesia Agora, eu vou ler Câmera Lenta, da Marília Garcia, também uma das grandes poetas da atualidade. Fica desde logo o convite, essa é a leitura de janeiro, mas como o nosso cronograma ficou meio bagunçado, né, com essas festas de final de ano, carnaval, o vídeo vai sair agora, ao longo de fevereiro, e aí no começo de março a gente vai comentar sobre um livro que eu vou mostrar, e a gente aí entra nos eixos do calendário. Vou deixar todas as informações aqui embaixo, no vídeo de apresentação do projeto tem todo o calendário. Mas então a próxima leitura é Câmera Lenta, da Marília Garcia. A próxima leitura do clube é Antígona, do Sófocles, vai ser uma releitura. Tem até um vídeo aqui no canal, gente, para Antígona. Antigo. Vou deixar ele por enquanto aqui, enquanto não tiver o vídeo exclusivo, mas posso dizer que a gente vai fazer uma leitura em profundidade. E para isso, eu quero ler também esse texto da Andréa Beltrão, em que ela faz uma adaptação de Antígona. Quem sabe a tradução que o Milor Fernandes faz aqui também. E este texto da Judith Butler, chamado A Reivindicação de Antígona, o parentesco entre a vida e a morte, entre várias outras referências, porque Antígona é prenhe de referências por toda parte. E por fim, esta sim é oficialmente a leitura de fevereiro do projeto Poesia Agora, que vai ser comentada no início de março, que é Raio, do Elcanaã Ferraz. Outro nome fundamental da nossa literatura contemporânea. O Elcanaã Ferraz não é só poeta, grande poeta, mas ele é um grande estudioso das letras, dos nossos grandes escritores, organizador de edições completas, comentador de Drummond, etc, etc. Se vocês olharem os livros de vocês, da Companhia das Letras, do IMS, vocês vão ver o nome do Elcanaã Ferraz aparecendo toda hora. É isso, pessoal, é tudo isso. Não deixem de dar um like no vídeo se gostaram, de se inscrever se não são inscritos, de interagir comigo aqui nos comentários. Se você chegou a esse ponto do vídeo, eu acredito que você gosta desse conteúdo. Então convido você, faça parte do clube de leitura de contos, novelas e peças de teatro. Apoie o canal. Você pode até apoiar o canal sem fazer parte do clube. Não é uma condição, é uma possibilidade. Não é uma condição. É isto, um abraço, nos vemos na próxima semana. Até mais.